Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Irmãos, Deus é fiel nas nossas vidas. Vamos orar aqui para que Deus nos dê direção. Senhor, mais um dia, Pai, mais um momento, nós estamos na Tua presença. Senhor, nós já passamos por mais uma etapa, Pai, e eu peço ao Senhor que não venha eu falar, Pai, mas que o Senhor possa falar através da minha vida, Deus, em nome de Jesus. Senhor, toma minha boca, toma minha mente agora, Pai, com o Teu poder, que não venha faltar, Pai, que não venha passar daquilo que o Senhor tem para falar conosco, em nome de Jesus. Abre, meu Deus, a nossa mente, Pai, para entender e absorver aquilo que o Senhor quer falar com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos abrir em Mateus 16, muito obrigado. Mateus 16, versículo 13. Irmãos, olha só, nós estamos em uma época que, Mateus 16, 13, tá? Isso. Nós estamos em uma época em que, em muitos lugares, a gente tem acesso à palavra, à ministração, a estudo. A gente tem muito acesso a tudo, muito fácil mesmo. A gente tem acesso a tudo, de uma maneira assim, muito fácil. Só que esse muito fácil, a gente tem visto muitas doutrinas e, na verdade, muitos ensinos, né? Não é doutrina, mas ensinos fora da direção de Deus, fora daquilo que Deus quer falar conosco. E o que nós precisamos entender? Que nós precisamos ter a nossa revelação pessoal. Por exemplo, alguém fala alguma coisa lá na televisão, algum ministrante, alguma pessoa está pregando lá e fala alguma coisa. Por mais que aquela pessoa seja famosa, tenha uma desenvoltura para falar, para articular com as palavras, falar tudo certinho, peça os espíritos, preste atenção se aquilo é de Deus. Muitas vezes nós acabamos replicando aquilo que nem foi Deus que falou. Um dia eu ouvi uma ministração e aí eu repliquei aquilo. Repeti aquilo. Aí depois eu fiquei pensando, né? Aí eu falei assim, não tem nada a ver, com o que a escritura está dizendo aqui, porque eu repeti isso. E é uma pessoa que é de Deus, uma pessoa abençoada e é usada por Deus tremendamente. Mas ela falou lá um trecho lá, e aí a gente fica muitas vezes repetindo. O que nós precisamos buscar? A revelação que Deus tem para a nossa vida. Nós estamos em um tempo, irmãos, eu acho que você deve estar observando que a palavra de Deus tem sido pregada a todos os povos. E a gente fica observando os sinais. Vamos falar disso aqui, de sinais, da direção de Deus, e a gente precisa estar esperto nisso. E treinar a nossa mente com a direção do Espírito Santo para que a gente possa ouvir o que Ele vai falar. A pessoa de Deus falou algo lá, é de Deus aquilo, o Espírito Santo vai confirmar no seu coração, vai confirmar, vai nos dar a direção, mas nós não podemos andar sem a revelação que Deus nos dá. No versículo 13 diz assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizes os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns, João Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias, ou um dos profetas. Então Jesus está perguntando dele mesmo: o que o pessoal por aí dizem? Quem é o Filho do Homem? O Filho do Homem é Jesus. O que eles estão dizendo aí? Aí eles falam isso.
disse-lhe, e vós, disse-lhe ele, e vós, quem dizeis que eu sou? Aí, automaticamente, o Pedro toma a palavra e diz, e Simão Pedro respondeu, disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus, do Deus vivo. E Jesus respondeu e disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas. Bar-Jonas é filho de Jonas, Bar-filho, Jonas, Bar-Jonas. Porque não foi a carne e o sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Irmãos, ele perguntou, olha, ele falou assim, ó, o pessoal aí fora diz, quem é o Filho do Homem? Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, Jeremias ou um dos profetas. E ele disse, e vocês dizem que eu sou quem? Aí Pedro toma a palavra. Aí Jesus fala, Jesus respondeu e disse, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Irmãos, Jesus declarou aquela palavra na vida de Pedro, porque aquela época ali era uma época que ninguém estava crendo. As pessoas não criam em Jesus, que ele era o Filho de Deus, tanto que mandaram ele para a cruz, né? Os sacerdotes lá e tudo mais. Então Pedro falou assim, não, o Senhor é Cristo, Filho de Deus. Aí Jesus falou assim, não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Isso foi tão forte que ele falou assim, pois também te digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e eu te darei a chave do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Irmão, então, no versículo 20, então mandou os seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era o Cristo. Olha só, a palavra que Pedro falou da revelação, por quê? Porque foi Deus que revelou. Irmão, você já passou por alguma situação que Deus estava te direcionando algo e depois você viu que aquilo aconteceu que nem Deus estava ministrando no teu coração? Provavelmente você já deve ter passado isso, orar por alguém ou fazer alguma coisa, Deus te dando aquela direção naquela hora. Então, aqui, isso foi tão forte que ele falou assim, Pedro, não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Toda vez que você meditar e ler a palavra, você pede a revelação de Deus naquilo que você está lendo. Por quê? Porque você já viu uma pessoa que não é cristã ler a Bíblia? Ela vai ler. Mas a revelação quem vai dar é só Deus. Só Deus é que vai dar a revelação para nós. O Espírito Santo vai pegar a palavra, nós vamos ler a palavra, aí o Espírito Santo entra e vai trazendo a revelação daquela palavra. Tanto que se você ler essa mensagem hoje e deixar para ler daqui uma semana, daqui um mês, ela vai se renovar de novo e vai falar algo novo comigo e com você. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso buscar a revelação de Deus. Irmãos, nós estamos, não sei se nós estamos no fim do tempo, mas eu creio que está bem perto. Muita coisa tem acontecido, né, sobre a construção lá do terceiro templo, do terceiro templo. Irmãos, toma cuidado. Deus está falando algo com nós. Olha só, vamos lá em Daniel capítulo 2, versículo 27. Daniel 2, 27. Olha só, por que nós precisamos... Daniel 2, 27, Pedro. Aqui é o... Antes de eu falar no 27 aqui, deixa eu só frisar um negocinho aqui.
A revelação que Pedro teve foi tão forte, porém, ele teve uma sensibilidade de perceber isso. Logo em seguida, Jesus começa a falar que ele vai padecer, vai sofrer. Aí o Pedro, depois que teve que ele teve aquela revelação, logo ele fala assim: Senhor, não vai acontecer isso com o Senhor não. Aí Jesus fala o que para ele? Para trás de mim, Satanás. O que isso representa? Que eu e você estamos sujeitos a ser influenciados pela nossa carne, pelo nosso eu, pelas circunstâncias à nossa volta, por circunstâncias da nossa própria geração. E ele fala assim: não, Senhor, jamais acontecerá isso contigo. Era um projeto de Deus. Mas tem projeto de Deus que não vai ser um projeto que vai ser só de alegria. Vai cumprir aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida. Mas foi um desafio. E Jesus pagou o preço para que eu e você tivesse uma vida. E Pedro, naquela ocasião, já não estava entendendo mais. Por isso que todo momento nós precisamos buscar a revelação de Deus. Olha só, você acha, uma pergunta para vocês. Vocês acham que uma pessoa, tira aí para mim, tira aí. Vocês acham que uma pessoa, vocês acham que uma pessoa pode, que não é cristã, pode ter uma direção de Deus? Uma revelação de Deus? Sim, alguém acha? Sim ou não? O Cornélio teve, né? Sim, o Cornélio. Você acha que uma pessoa pode ter uma direção de Deus? Todo tempo Deus vai falar. O que eu preciso fazer? Observar os sinais. Nessa passagem aqui a gente vai ver. Tinha um grupo pop, que eles sofreram um acidente e acho que morreram todos, acho que só sobrou um. Um dia antes, um do grupo lá sonhou, e ele até dá uma entrevista. Ele fala assim: não, eu tive um sonho que o avião caía e não sei o que. O avião caiu e morreu tudo. Só sobrou um, parece, né? Só sobrou um. E ele fala lá, Deus falou. Só que a circunstância não deixou ele perceber o que estava acontecendo. Por quê? Porque a revelação vem de Deus. Mas Deus sempre tem misericórdia e vai tentar se comunicar. Seja a pessoa que está lá fora, nós que estamos aqui dentro. Mas nós precisamos toda vez buscar a revelação. Olha só, no capítulo 27, essa daqui é aquela parte que o rei, o Nabucodonosor, tem um sonho. Logo que ele tem o sonho, o que Daniel faz? Chama Sadraque, Mesaque e Abidnego. Para quê? Para buscar a revelação daquele sonho. Irmão, tem coisa que acontece que eu não entendo e você não entende, mas eu vou buscar em Deus. Tem hora que você está bem, daqui a pouco acontece alguma coisa e você começa a pensar: será que foi isso? Será que foi aquilo? Será que foi... Irmãos, nós precisamos buscar a revelação toda hora. Eu ouço, são tantas coisas que acontecem que você ouve uma informação e você não sabe se aquilo é verdadeiro, se é falso, se não é. Uma pessoa que você parece que está falando sério, mas não sabe. Olha só, no versículo 27, respondeu Daniel na presença do rei e disse: o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem descobrir ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os segredos. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. O teu sonho e a visão da tua cabeça na tua cama são esta: estando tu, ó rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos ao que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela os segredos, te faz saber o que há de ser. E a mim me foi revelado este segredo, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação
se fizesse saber ao rei, e para que entendesse os pensamentos do teu coração. E aí ele fala aqui da estátua, né, que é uma parte de ferro, uma parte de madeira e outra parte de barro, e os reinados lá, que um era forte, aí tinha uma... Irmãos, presta atenção. O que estava acontecendo aqui? O rei teve um sonho, todo mundo ia morrer. O que Daniel e os amigos dele foram fazer? Foram orar para buscar a interpretação do sonho, para buscar a revelação, para entender o segredo. O que nós precisamos entender com isso? Que a nossa vida está cada vez mais próximo da vinda do Senhor. E a todo momento eu tenho que tomar cuidado com atitudes, com situações. Por quê? Porque tem coisa que nos tira da presença de Deus. Irmão, é um cisco assim, ó. É um segundinho de nada, uma piscada, uma olhada no retrovisor, uma olhada do lado, você fala assim, Jesus, nossa, um pensamento. E o que isso vai fazer? Eu vou pedir perdão para Deus? Vou, Deus vai me perdoar? Vai, eu sou pecador? Sou, nós somos pecadores? Sim, mas isso atrapalha a nossa comunhão com Deus. Então eu preciso toda hora entender que Deus tem uma revelação para a minha vida pessoal, mas Ele tem uma revelação da esfera das coisas que vai acontecer. Irmãos, não foi pouca gente que condenou Jesus, não foi poucos que seguiram muita gente que não era para seguir, tomaram atitudes que não eram, em grande quantidade. Por quê? Porque falta a revelação da palavra, falta a direção da palavra, e você precisa de maneira pessoal. Depois tem uma passagem aqui, já a gente vai chegar nela, que a gente vai ver do pessoal quanto evolui na nossa vida, mas eu preciso buscar a revelação de Deus. Olha só, esses dias aconteceu algo. E aí, antes de acontecer, Deus já tinha mandado a palavra. Mandou a palavra antes de acontecer. Aí daqui a pouco, a gente teve a notícia. Aí Deus já tinha falado o que Ele ia fazer, o que ia acontecer. Momentos antes, eu falei assim, oh Deus querido, o Senhor sempre chega primeiro. Irmãos, Deus sempre vai chegar primeiro. O que eles foram fazer? Aqui não tem coisa fácil. Não tem. Você vai meditar na palavra, você começa a ler, aí você não entende, aí é necessário mais tempo para você ler, aí você não entende, você vai buscar um significado daquela palavra, algo para que você consiga entender. Irmãos, precisa cavar. O que nós precisamos entender com isso? Você está vivendo o seu dia a dia, está indo trabalhar, está indo para a escola, está indo para o curso, está fazendo algumas coisas, mas dia a dia Deus vai dando sinais das coisas que estão por vir, das coisas que vão acontecer a nível mundial. A nível mundial. Você vê um ministrante falar ali, outro ministrante falar aqui, você fala, Jesus. Aí você começa a pensar. E aí o Espírito Santo começa a ministrar. O que Deus está falando conosco? Muitas vezes, Ele fala conosco numa situação simples, em algo simples da nossa vida, para que nós acostumemos com aquilo que Ele vai falar. O Daniel estava aqui, mas ele falou assim, não, vamos orar, a gente vai descobrir isso aí. E o mais interessante aqui é que o rei nem lembrava do sonho. O cara era tão assim... O negócio foi tão incrível que Deus falou para Daniel o sonho, porque o rei não lembrava, ele queria a interpretação, mas ele não lembrava, ele sabia que ele tinha ficado perturbado ali. Mas ele foi buscar a revelação, o segredo daquilo que estava acontecendo. Irmãos, às vezes, olha só, a gente, muitas vezes, há situações que eu e você não temos o conhecimento daquilo que vai acontecer. Mas o Espírito Santo vai falar com você, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa certa nisso aí. Estão falando isso, mas tem alguma coisa certa. Não, peraí, tem alguma coisa errada. Eu não sei o que é, mas tem alguma coisa errada nisso aí. Irmãos, Deus quer abrir a minha e a sua mente para que nós possamos receber
a revelação dele. Leu a palavra, pede para o Espírito Santo te orientar, te dar direção. Por quê? Porque eu creio que está se aproximando o tempo que nós precisamos se achegar cada vez mais perto de Deus. E isso não é uma coisa assim, irmãos, esteja aqui todos os cultos. Irmão, eu acredito que eu me fortaleço estando aqui, porque se eu estou sozinho, certamente vai ser mais difícil de eu me fortalecer. A gente vai buscar Deus porque a gente aprendeu um caminho, mas se você está com outra pessoa orando, então isso vai gerar força, obviamente. Mas a comunhão pessoal é o que transforma a nossa vida. A comunhão pessoal é que vai trazer a revelação. Deus fala alguma coisa com você e fala assim, Deus, como é que é isso? Daqui a pouco Deus te dá a revelação daquilo. Você provavelmente já deve ter passado isso, veio aqui, chegou aqui, daqui a pouco aconteceu lá na sua casa, aconteceu no seu emprego. Por quê? Porque Deus está falando, mas Deus quer falar diretamente com você. Ele não quer, ele vai usar a minha vida, vai usar a vida de Pedro, quem vier ministrar aqui, Deus vai usar, debaixo da autoridade, Deus vai usar, vai falar, só que Deus quer falar com você, direto com você. Ele quer abrir a sua mente à Escritura. Quando você lê assim, seja um versículo, seja uma frase pequena dentro do versículo, ele vai abrir a sua mente para te dar a revelação que você precisa. Uma coisa que bem isso ajuda é logo de manhã, acabou de acordar, se você consegue ter no celular a Bíblia e não entrar no WhatsApp, não entrar no Instagram, vai direto na Bíblia. Às vezes não é tão fácil, mas se você logo no primeiro ali, você vai falando com Deus ali, Deus vai abrindo um versículo, irmão, você vai ter aquela revelação o dia todo, aquilo vai te transformar de uma maneira extraordinária. Por quê? Porque Deus quer se revelar para mim e para você. Ele quer nos dar direção. Deus mandou o Filho dele para nos salvar. E Ele quer abrir a nossa mente de maneira pessoal. A gente vai crescer como igreja, vai crescer como família, mas Ele quer que você tenha a revelação pessoal. Não, não, sem dependência. O Espírito Santo, depender do Espírito Santo, e Ele te dá a direção naquilo que Ele está falando com você. Mas será que Deus está falando comigo? Será que é o Espírito Santo? Irmão, peraí, isso aqui não tem nada a ver com a palavra, isso. Confronta com a palavra. Sempre a palavra vai confirmar aquilo que, que Deus está falando contigo. Olha só, a gente vive a bondade de Deus, Amós, capítulo 3, versículo, está bem pouquinho para frente aí, ó, pouquinhos livros para frente. Já está pertinho já. Eu acho que é depois desse. Tem uns 3 livros fininho aí. Isso. Ó, Amós capítulo 3, versículo 4. Olha só. Por que eu preciso perceber os sinais das coisas que estão acontecendo? Por quê? Porque Deus, Ele não vai falar de uma maneira que eu e você não entenda. A revelação quem vai nos dar é o Espírito Santo. Mas as coisas ao nosso redor, mundial, nossa esfera, vai acontecendo de maneira que nós entendamos. Olha só. Esse contexto aqui, o subtítulo estava assim: os vícios e maldades de Israel, o anúncio de castigo. Então, o contexto, ele está falando aqui de uma direção de Deus, do que o povo estava fazendo e as coisas que iam acontecer. Presta bem atenção, no versículo 4. Bramirá, coloca na versão aqui, Pedro, coloca na versão, a versão mastigada lá, tá? Eu vou ler na minha aqui, aí a gente depois dá uma comparada na versão mastigada. Bramirá o leão no bosque, sem que tenha presa, levantará o leãozinho, segura aí, tá, Pedro Daniel? Levantará o leãozinho no covil, a sua voz, sem nada tiver apanhado. Então, olha só, será que o leão ruge na floresta sem ter achado algum animal?
Quer dizer, ele fica quietinho, não pegou nada ainda, ele vai ficar quietinho. Então é um sinal. Observa que é um sinal das coisas que vão acontecendo. Algum animal para caçar? Será que se o leão novo ficar rosnando na caverna, se não tiver pegado nada, ele não vai ficar rosnando, vai ficar quietinho. O próximo, versículo 5. Será que um passarinho cai numa armadilha que não estava armada? Então, percebe que as coisas vão dizer, peraí, o passarinho vai cair numa armadilha que tá armada, que não está armada? Não, é óbvio que não. Vai cair numa armadilha que está armada. Então, os sinais à nossa volta vão dizendo as coisas que estão acontecendo. Será que uma armadilha se desarmará sem ter pegado algum animal? Então, quer dizer, coloca lá a armadilha para pegar o bichinho lá, o animal. Ela só vai desarmar se o animal ir lá e vai pegar o animal. Aí ele está dando um sinal. Será que isso vai acontecer? Se não acontecer isso, será que... Aí ele continua aqui, no versículo 6. Olha só. Quando tocam a corneta de alarme, será que o povo não fica com medo? Por acaso cai alguma desgraça sobre uma cidade sem que o Senhor Deus tenha feito acontecer? Aí ele fala aqui, né? Se tocar a buzina, será que o pessoal não vai ficar com medo? Tá tocando a buzina. Peraí, os inimigos estão vindo. Então ele está falando de coisas que antecedem alguma coisa que vai acontecer. Coisas que antecedem alguma coisa. Olha só. Certamente o Senhor Jeová não fará alguma coisa sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Bramiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Jeová, quem não profetizará? Então ele está falando assim, aconteceu tal coisa, será que não vai acontecer isso? Aconteceu tal coisa, será que não vai acontecer isso? Irmãos, aí ele fala, certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o segredo aos seus profetas. Irmãos, olha só, como nós estamos num tempo de muitas informações e muitas vezes nós somos influenciados pela nossa própria carne, conforme a gente viu aqui na vida do Pedro. O Pedro não falou que Jesus era o Cristo, Filho de Deus? Daqui a pouco Jesus falou para ele assim, Pedro, é o seguinte, ele estava falando para todo mundo ali, para os discípulos, convém que eu padeça, que eu seja crucificado e tal, e aconteça isso. Aí o Pedro chamou ele de lado, Jesus, não vai acontecer isso não. Aí o que Jesus fez com ele? Para trás de mim, Satanás, para que serve de pedra de tropeço. Ele expulsou na hora. Por quê? Porque nós podemos ser influenciados. Por quê? Porque é uma coisa que ele não queria que Jesus passasse por aquilo. Não era uma coisa agradável a se passar. Mas Jesus tinha que cumprir aquilo para que eu tivesse uma vida, para que você tivesse uma vida de salvação, de vitória. Então, o que nós precisamos entender? Perceber os sinais, as coisas que estão acontecendo, as coisas que já aconteceram na nossa própria nação, de uma maneira geral, as coisas que estão acontecendo em outra nação. Busca informação, começa a ver, e os homens e mulheres de Deus sérios que estão profetizando e falando as coisas. A gente tem, irmão, toda palavra, Deus fala assim para provar as profecias, mas a palavra de Deus, pela palavra de Deus, nós temos percebido que muita coisa já tem acontecido. Muita coisa já tem acontecido. E o que eu preciso fazer? Me apegar mais a Deus. Aumentar a minha comunhão com Deus. Porque pode chegar uma hora que não tem telefone para você ligar para alguém. Não tem como você falar, não, você vai ter que fazer alguma coisa e seguir a direção de Deus. E nesse negócio de direção de Deus, tem a nossa própria carne, que muitas vezes não vai querer fazer aquilo.
a nossa carne, o diabo, que vai tentar atrapalhar a nossa direção, a direção que Deus tem, para influenciar. Mas irmãos, mas tem uma coisa, se você está ligado com Deus, não tem diabo, não tem Satanás, você ouve a voz de Deus certinha, e Ele fala com você e te dá direção, você vai lá, faz e realiza, e Deus abençoa, e abre caminho, abre porta, e as coisas acontecem. Olha só, aí ele fala assim, ó, bramiu o leão, o que eu preciso entender? Os sinais, começa a acompanhar os sinais, se desliga um pouco, muitas vezes nós não temos muito tempo. Se falar que o Florisvaldo, se ele tem muito tempo, irmão, esse cara aí corre toda hora, ele tá falando comigo assim, ó, hoje, agora à tarde ele tava falando comigo, perguntando um negócio de outro e resolvendo outra coisa, e a gente é assim, a nossa cabeça vira um turbilhão. Você tá falando aqui, pensando, eu tava quietinho em casa, né? Aí daqui a pouco, uma pessoa liga, outra manda mensagem, outro fala, eu falei, Jesus, tava quietinho agora. E daqui a pouco um liga, outro manda mensagem, eu respondo um, respondo outro, e você está falando com 5 pessoas, 3 pessoas, 4 pessoas, de uma vez só. E o que eu preciso entender? Me concentrar naquilo que Deus está falando. Irmão, não toma decisão sem antes buscar a revelação de Deus. Não vai tomar atitude, não tome a atitude sem buscar a direção de Deus. Eu sempre ouvi isso. Ah, tem uma promoção, tem um negócio, é só para hoje, então perdi. Sempre ouvi isso. Sempre, desde quando eu chego na igreja, sempre ouvi isso. Ó, tem uma promoção, tem não sei o que, vai acabar. Não, aproveita que vai acabar hoje, é só hoje. Então, fica aí. Agora, se é uma coisa que Deus manda você ir lá tomar uma atitude rápida, Deus vai dar a direção também. Mas não tome as coisas sem antes a revelação de Deus. Eu preciso da revelação. E quanto mais a comunhão vai acontecendo, as coisas vão acontecendo, Deus vai falando conosco. Olha só. Só uma citação aqui, Gênesis 18, versículo 1. Põe aqui, eu vou ler por aqui. Gênesis 18, 1. Logo em seguida, ó. E o Senhor Deus apareceu a Abraão no bosque sagrado de Manre. Era a hora mais quente do dia. Abraão estava sentado na entrada da sua barraca. Vai, põe aí 2. E ele olhou para cima e viu 3 homens de pé na sua frente. Olha só, irmãos, presta bem atenção. E olhou para cima e viu 3 homens de pé na sua frente. Quando os viu, correu ao encontro deles, ajoelhou-se e encostou o rosto no chão. Irmão, olha só. O que está acontecendo aqui? 3 anjos chegou lá na tenda do Abraão. Nessa hora aqui, o que o Abraão percebeu? Tem alguma coisa diferente. Esses caras aqui não é gente de outro lugar, não é gente, não. Já se prostrou, adorou, serviu alguma coisa para eles e recebeu a revelação de Deus. Primeiro, Deus fala para ele que a Sara ia engravidar, segundo tempo da vida, e ela até riu lá, e depois ele fala da destruição de Sodoma e Gomorra. Daqui a pouco, quando ele recebeu essa palavra, eles foram lá para Sodoma e Gomorra, chegaram na casa de Ló, olha só, tinha um monte de gente lá. Ló olhou para eles e falou assim, Senhor, meus senhores, olha, entra aqui para dentro da minha casa. Ele percebeu que era alguém diferente, que era alguma coisa diferente. O que eu quero trazer com isso? Irmãos, quando você ouvir algo, você vai saber, vai entender se aquilo é de Deus ou não. E com tudo isso, nós vamos falar, peraí, a palavra diz isso, é isso e aquilo, porque a gente sofre influência humana, e todo mundo acontece isso. Mas você vai se perceber que aqueles ali é a representante de Deus, é a presença de Deus. Não tem como eu falar para você, fulano, assista o vídeo de não sei quem, não veja o vídeo de não sei quem. Irmão, todo mundo passa por um desafio, passa por um momento que fala uma coisa que não deveria falar, mas não deixou de ser homem de Deus nem mulher de Deus. Mas você percebe, o Espírito Santo vai comunicar com você. Abraão logo se ajoelhou, ele tomou e falou assim, não, peraí, aqui tem alguma coisa diferente. Aí pegou e falou de destruição de Sodoma e Gomorra. Quando eles chegam lá na cidade, que Ló olha para eles,
ele fala assim, não, peraí, tem alguma coisa diferente com eles. Não, vamos lá em casa, vamos lá para minha casa. Não, não, eu não vou para sua casa não, eu não vou nem, nós vamos ficar na rua. Não, vamos lá. Aí insistiu, eles entram para a casa de Ló, e a perversidade do povo, a mente deles já estava tão corrompida que eles, né, a gente já sabe da história, eles queriam até fazer o que não devia. Irmãos, mas o que eu quero trazer para nós? Ló percebeu logo de cara que aqueles ali eram homens de Deus, eram anjos de Deus, era a presença de Deus. Então Deus quer que eu e você tenha a mente treinada. Por quê? Porque nós vamos juntar a palavra com a direção do Espírito Santo e com aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Olha só, Mateus 17, versículo 1. Mateus 17, a gente estava no 16, né? Pula aí uma página, no 17, 1, ó. E 6 dias depois tomou consigo Pedro, Tiago e João e seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse-lhe a Jesus, Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. Os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre o seu rosto e tiveram grande medo. E aproximando Jesus, tocou-lhes e disse, levantai-vos e não tenhais medos. E erguendo ele os olhos, ninguém viram senão a Jesus. E descendo eles do monte, Jesus lhe ordenou, dizendo, a ninguém contais a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. Irmão, olha só, Pedro, Tiago e João foi com particular com Deus. Com Jesus? Foi com particular com Jesus. O que aconteceu naquele particular? Coisa tremenda, extraordinária. Jesus resplandeceu ali, a transfiguração é de Jesus. Então, se tivesse uma outra crença, nós poderíamos falar que a transfiguração foi de Jesus, não foi ninguém que voltou, ninguém que nada, não tem essa, é um argumento. O que aconteceu? Um particular, Jesus não levou todo mundo, então eu preciso entender que eu não vou estar com todo mundo, eu vou ter o meu particular com Deus, eu vou ter o meu particular com Jesus. Nós, depois de um tempo, você acaba aderindo um filtro. E nem tudo que você ouve, você fala, será que isso aí faz sentido? Daqui a pouco você ouve uma coisa e fala, meu Deus, que asneira. Você, automaticamente. Então, o que ele falou assim? Teve o particular. Na hora que teve o particular, Deus mostrou coisas extraordinárias, irmão. Deus quer mostrar para você coisas extraordinárias. Eu preciso separar a minha vida pessoal, o meu trabalho, as coisas vão continuar acontecendo. Nós precisamos trabalhar, mas nós precisamos buscar a revelação de Deus. Tem hora que você não vai ter como... Ai, fulano, me ajuda aqui, me dá uma direção aqui. Irmão, é o maior prazer nós nos ajudarmos, mas tem hora que você precisa aprender a buscar a revelação de Deus para a sua vida, direto para você. É bom a gente ouvir alguém falar, ministrar e um monte de coisa acontecer. É um negócio legal, um negócio animoso. Mas Deus quer encurtar. Ele quer ir direto em você. E eu preciso buscar. E você precisa buscar. O que ele falou? As coisas que não subiu ao coração do homem, nem chegou ao seu ouvido, foi a que Deus preparou. Mas ele nos revelou pelo seu Espírito. Deus vai te revelar coisa nova. Deus quer levar você para um novo nível. E às vezes eu estou preocupado com... peraí, será que eu tenho que fazer tal coisa hoje? Puxa vida, eu tenho que pegar fulano não sei na onde, irmão. Essas coisas são coisas naturais. Deus quer levar eu e você para um outro momento. Ele quer mostrar coisa nova para nós em nome de Jesus. Amém. Quer mostrar algo novo. O que ele fez aqui?
pegou Pedro, Tiago e João e levou para o particular. Chegou lá no particular, mostrou coisas tremendas. Elias, Moisés apareceu ali, né, na transfiguração de Jesus. Jesus permitiu que eles enxergassem o mundo espiritual ali representando a lei, os profetas, Jesus ali junto e representando tudo, ele representando o Filho de Deus, sendo Filho de Deus. Irmãos, Deus quer revelar coisa nova para você e vai vir através da palavra. O caminho que Ele vai usar para você, eu não sei, mas sempre vem através da palavra. Mas nós precisamos buscar. As coisas vão acontecer e você muitas vezes não vai. Será que isso é ou não é? Eu preciso decidir isso agora ou não? Irmão, é mais ou menos assim. Sabe como se você se preparasse, fosse se preparando para coisas vindouras, para aquilo que a gente ouve falar de número da besta, de o processo geral do sistema, que cada dia mais que o sistema quer tirar a nossa comunhão com Deus, quer cortar algumas coisas. É isso, nós precisamos nos atentar aos sinais, as coisas que vão acontecendo. O leão bramiu porque pegou uma presa, a armadilha fechou, não fechou por acaso, tem um animalzinho lá dentro. Então são sinais das coisas que estão acontecendo. Mas isso daí não tem como falar, aconteceu tal coisa ali, fica esperto, ixi, é agora. Não, busca a sua revelação. O segredo que nós precisamos estar com Deus. Amém? Aleluia. Coloque de pé em nome de Jesus.